Obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a doutora Catarina Albuquerque, que está hoje aqui conosco. E, em primeiro lugar, parte do PCP, nós valorizamos muito aquilo que foi o reconhecimento feito por parte das Nações Unidas em relação ao direito à água e ao saneamento. Acho que é um aspecto, de facto, que ajuda a defender as populações e a garantir o acesso da água a todos. É mais um contributo para. Na nossa perspectiva, nós entendemos, e como também aqui colocou, que a água é um direito humano, sem dúvida, e é um direito que deve ser acessível a todas as pessoas no mundo. Aliás, nós até apresentámos uma proposta em tempos, o processo depois não avançou para a frente, de que na nossa própria Constituição que ficasse consagrado um artigo específico em relação a este direito, o direito a todos os portugueses à água. Mas para a concretização deste direito, acho que aqui há as questões que se colocam, porque na nossa perspectiva a universalidade do acesso, a qualidade, a eficiência, ou seja, todos estes aspectos que colocou, na nossa perspectiva, só é conseguido esse direito se mantiver na esfera pública e se for ao nível do Estado a garanti-lo. Aliás, no próprio relatório que colocou e na intervenção aqui que referiu, também referiu esses aspectos. Em alguns países, nomeadamente países desenvolvidos, tem havido não só uma discriminação, mas há um conjunto de situações quando entra o setor privado, a questão central não é o acesso ou não é a salvaguarda do direito, mas é o lucro dessas mesmas entidades privadas. E aí choca logo a perspectiva mercantilista com que se trata a água, choca logo com aquilo que deve ser a perspectiva social, ou seja, a garantia de facto desse mesmo direito. Estou a falar da água, também em relação ao saneamento, porque nós estamos a falar de uma questão que é essencial à vida e que ninguém vive sem ela, não é? Ou seja, e ao estar a entrar aqui com entidades privadas, estamos a desvirtuar aquele que deve ser o princípio básico, porque está, obviamente, a entrar outros fatores e outros elementos que nada têm a ver com a garantia desse mesmo direito. Aliás, há alguns países e há algumas situações, por exemplo, em Paris, em que se privatizou e que agora neste momento se está a recuar, exatamente porque se chegou à conclusão que dessa forma não é garantido e, entrando também em entidades privadas, não é só a questão do investimento, mas é depois também das tarifas, ou seja, que são muito mais elevadas daquelas que poderiam ser sendo garantido ao nível das entidades públicas. As questões que queria colocar, isto era, em primeiro lugar, aquilo que é o nosso entendimento, um ponto de vista genérico em relação a este aspecto, por isso nós entendemos que a participação dos privados coloca em causa o direito à água, na nossa perspectiva coloca, não é garantido, mas as questões que lhe queria colocar era um pouco mais ouvir a sua opinião, é dessa forma que nós as colocamos, que é para o nosso país, em Portugal, como vê este objetivo do Governo de privatizar a Águas de Portugal, com as implicações que isso naturalmente terá no acesso à água? Como vê a questão do objetivo também que está colocado em cima da mesa, do aumento das tarifas, ou seja, refere-se muitas das vezes à questão da uniformização de tarifas, mas quando se fala em uniformização de tarifas no nosso país, não se fala para preços mais baixos, fala-se para preços mais elevados, é isso que está colocado em cima da mesa, e se isso vai ou não vai colocar, na sua perspectiva, em causa o acesso de milhares de utentes à água e também a questão dos fontanários. No nosso país houve muitos fontanários que foram encerrados. Como é que também vê essa situação, sabendo que muitas, nomeadamente em algumas localidades mais pequenas, de interior, acabava por ser um ponto, aliás, era um ponto de acesso, de facto, à população à água? Nós entendemos, e fala-se muito, só para terminar, para terminar mesmo, fala-se muito da questão da sustentabilidade, mas nós olhamos para a questão da água, de facto, ao ser um direito de todos, é um direito que deve ser o Estado também a investir para que efetivamente haja essa eficiência, para que efetivamente haja um conjunto de infraestruturas que permitam quer o abastecimento da água pública de qualidade, quer também o seu tratamento, o tratamento dos efluentes. Esta é a perspectiva que nós temos, mas gostava que pudesse dar a sua opinião sobre a situação concreta do nosso país e sobre as perspectivas, ou seja, as propostas que estão em cima da mesa por parte deste Governo.